Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Uma das coisas extremamente difíceis para qualquer pessoa é aprender a ser obediente e submisso. Isso porque faz parte do gênero humano desde a criação, quando o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, vieram a desobedecer a Deus, constituindo-se num pecado que fez com que toda a raça humana sofresse como consequência, passando isso de geração em geração, até chegar aos nossos dias hoje. É como se simplesmente nós disséssemos que a desobediência faz parte da característica humana. Porém, de forma contrária, quando aprendemos a ser obediente e submisso, isso nos traz favorecimentos grandiosíssimos, fazendo com que nós possamos receber muitas bênçãos de Deus quando aprendemos a ter justamente essa postura. E é justamente sobre submissão, o ato de ser dependente, é que quero conversar com você neste momento. O texto que eu tomo por base é na continuação dos nossos estudos no Evangelho de João, e dessa vez eu quero ir para o capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, que nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Com toda certeza foi uma experiência grandiosíssima e inesquecível para a vida dos seus discípulos. Esses que, no final do capítulo 1, Jesus já havia chamado alguns deles para seguir a Jesus Cristo num processo de discipulado que iria dar continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo procurou fazer para que as pessoas viessem a crer nele. E, no entanto, nesse texto, a gente vai perceber no relato do Evangelho de João o primeiro sinal, ou seja, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez para que as pessoas tomassem conhecimento do seu poder. E aqui tem os detalhes bastante interessantes, porque a mãe de Jesus Cristo foi convidada para uma festa de casamento, e o texto diz que Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, também foram convidados de igual forma. Isso mostra uma realidade que provavelmente ou eram parentes ou eram pessoas muito chegadas da pessoa de Maria, mãe de Jesus, da família deles ali, para que pudessem ter total liberdade em estar dentro desse contexto, numa festa familiar, numa festa de casamento, que sempre traz um prazer muito grande as pessoas estarem juntas. E no contexto judaico, as festas religiosas de casamento, elas tinham uma duração de aproximadamente 7 dias. Então era aquela festa em que as pessoas participavam para se alegrar junto com o noivo e a noiva daquele momento tão significativo para eles. Porém, o texto vai nos mostrar que chega a um determinado momento da festa, surge um grande problema. E esse problema chega ao ouvido da mãe de Jesus, que dirige esse problema para ele em dizer assim: eles não têm mais vinho. O vinho era algo tremendamente importante, porque ele também tinha como simbolismo a alegria e a vida em abundância
para que os casais viessem a ter isso com grande satisfação. Porém, quando esse problema surge, aqui se torna uma coisa que podemos aprender profundamente, porque problemas são coisas inesperadas e inevitáveis que acontecem na nossa vida. Às vezes problemas surgem de uma maneira tão inesperada que nos pega de surpresa e nós queremos estar buscando algum meio para solucionar os problemas que passamos. E dentre esses muitos problemas, alguns se arrastam por um longo tempo ao ponto de nós não sabermos o que fazer. E o problema que havia surgido para esse momento, ali em Caná da Galileia, nessas bodas, era algo que realmente precisava ser solucionado. Porém, relacionado a isso, nós poderíamos ver a continuidade desse texto em várias óticas diferentes. Na ótica da conversa de Jesus com Maria, ver também na ótica da maneira como o mestre Sala se apresenta ao noivo depois do problema ter sido solucionado. Mas uma das coisas principais que nós podemos ver dentro desse texto está relacionado com a ótica dos serventes, ou seja, aqueles que estavam servindo na festa, aqueles que estavam trabalhando nos bastidores deste casamento, ali nas bodas de Caná, porque foram justamente eles que tiveram a experiência muito próxima com a pessoa de Jesus Cristo relacionado ao problema que havia surgido. Talvez esses homens, esses que estavam servindo, simplesmente poderiam raciocinar da seguinte maneira: acabou o vinho, não tenho nada a ver com isso, estou aqui apenas para trabalhar, servindo nessa festa como um tipo de garçom. E poderia ali terminar o trabalho deles, eles irem para casa. Mas quando Maria vira para eles, depois de ter conversado com Jesus Cristo, dizendo: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Isso exigia da parte deles, envolvendo eles na solução desse problema, algo muito importante que todos nós que precisariam não apenas aprender, mas tomar isso como uma postura e uma prática constante e cotidiana também na nossa vida. Porque o que exigia da parte deles era submissão à vontade de Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Havia a necessidade deles terem um envolvimento com a palavra que Jesus passaria a estar direcionando para que eles pudessem colocar em prática aquilo que seria necessário para a solução desse problema. E o texto simplesmente vai nos mostrando, passo a passo, o que Jesus foi orientando esses homens a fazer. O texto diz que havia ali 6 talhas de pedra. Essas talhas, segundo as medidas bíblicas, elas constituíam, cada uma delas, em torno de 720 litros para poder encher de bebida ali. E Jesus, ao olhar aquelas talhas, ele vira para os serventes e manda com que eles encham todas elas de água. Eles poderiam simplesmente questionar: mas água numa festa de casamento, aonde todos bebem vinho com fartura, satisfazendo e se alegrando juntamente com os noivos? Mas, no entanto, o comportamento deles foi completamente diferente, porque o texto diz que eles encheram totalmente as talhas em submissão, na dependência daquilo que Jesus iria fazer. E mais adiante, Jesus ainda dá uma outra ordem completamente mais difícil de estar praticando. Porque Jesus vira para eles e diz: agora peguem isso e levem para o mestre Sala. O mestre Sala era como se fosse o chefe do buffet, aquela pessoa responsável pela organização da festa. E esses serventes também tinham uma subordinação àquilo que o mestre Sala precisava estar colocando em prática na festa. E talvez eles mais uma vez poderiam pensar: levar água para o mestre Sala? Será que isso é um tipo de deboche? Colocar em risco o meu emprego para depois, em qualquer outra festa, não ter condições de ser chamado para estar trabalhando mais em lugar nenhum? No entanto, o texto diz justamente o contrário, quando no final do verso 8 diz: eles o fizeram.
se colocaram submissos, completamente dependentes da ordem que Jesus dava a eles, obedecendo aquilo que Jesus colocava para que eles viessem a cumprir de uma maneira muito integral para ver a solução daqueles problemas. E quando servem isso para o mestre-sala, o mestre-sala fica completamente extasiado ao dizer: olha, ele virando para o noivo diz: costumam pôr todo e qualquer vinho bom para ser servido, e depois que as pessoas estão fartas de beber, fartas de estarem se alegrando, colocam um vinho inferior. No entanto, ele achou que o noivo havia guardado o melhor vinho para o final, sem ele saber que era o vinho a qual Jesus havia transformado da água transformada em vinho. O poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, foi manifestado aqui naquele texto, mas começando exatamente por uma postura correta daqueles serventes de estarem submissos à vontade de Jesus Cristo. Quantas vezes nós passamos por inúmeros problemas e perseveramos em estar nos mesmos problemas porque não aprendemos a ser submissos àquilo que Deus quer da vida de cada um de nós, aquilo que Deus quer que a gente esteja fazendo para sair, para ver soluções de problemas que às vezes, humanamente falando, nós não veríamos possibilidade de estar acontecendo. No entanto, em muitas circunstâncias, ou talvez poderíamos afirmar, em todas as circunstâncias, o que Jesus exige de cada um de nós é submissão à sua vontade, ao seu querer, nos colocando completamente dependentes daquilo que Ele fala para que nós estejamos colocando em prática, para ver circunstâncias de grandes problemas em bênçãos maravilhosas e transformadoras que Jesus procura fazer na nossa vida. Aprenda e coloque-se completamente dependente, em submissão à vontade daquilo que Jesus Cristo, que o nosso Senhor quer da sua vida, como da vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, a nossa natureza pecaminosa nos impede a sermos submissos ao Senhor. É uma luta constante, aonde nós devemos de buscar discernimento em ouvir a Tua voz e aprender a obedecer ao Senhor, tão simplesmente porque Tu és o nosso Senhor e sempre quer estar nos abençoando. Ensina-nos, ó Pai, a estarmos sempre em submissão plena à Tua vontade, para o nosso próprio bem-estar. É o que nós choramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe.